Olá, pessoal! Estudaremos o Estatuto e Regimento Interno da UFRJ. Estudaremos em partes, por se tratar de um conteúdo extenso. Faremos exercícios ao longo dos vídeos para estar fixando o conteúdo. Eu também irei disponibilizar para venda um PDF contendo 50 questões sobre essa temática. Estarei colocando o link na descrição desse vídeo. Basta você acompanhar através do canal. Por isso também é muito importante, que você se inscreva e ative o sininho, para estar recebendo notificações sempre que eu postar um novo vídeo nessa playlist e em outras, que podem ser do seu interesse, beleza? Bom, é isso. Bora começar! Vamos dar continuidade ao nosso estudo sobre o Estatuto e Regimento Interno da UFRJ, tratando agora sobre educação. Bom, o que a educação da UFRJ ela atenderá? Ela atenderá ao desenvolvimento integral da pessoa humana e a sua participação na obra do bem comum. Desenvolvimento integral, então aquele desenvolvimento completo, um desenvolvimento que vai considerar todas as nuances, toda a complexidade, do ser humano e sua atuação no bem comum, ou seja, sua atuação no coletivo. Então, um examinador de prova, por exemplo, pode tirar o integral e colocar parcial, por exemplo, e aí ele te induz ao erro. Também o respeito à dignidade da pessoa humana e às suas liberdades fundamentais. Então, a educação ela vai respeitar a dignidade da pessoa humana, ou seja, oferecer condições dignas, condições básicas, condições mínimas para que uma pessoa ela consiga ter a sua subsistência, para que ela consiga atuar enquanto sociedade. Tá? E também, claro, garantir que o poder do Estado ele seja soberano, mas que ele atenda ao povo, que é de onde vem esse poder, tá? O poder emana do povo. E também garantir condições mínimas, de desenvolvimento humano, que esse desenvolvimento ele tem que ser o quê? Ele tem que ser completo, ele tem que ser integral. Também atenderá à proscrição do tratamento desigual por motivo de convicção filosófica, política ou religião e por preconceitos de classe e de raça. Bom, proscrição, o que é isso? Proscrição é você banir, é você impedir, tá, que haja esse tratamento desigual. Tá? Então, se você não conhece, por exemplo, o significado da palavra, você pode ser induzido ao erro, por um examinador de questão. Aí, em relação à educação, o fortalecimento da unidade nacional e da solidariedade internacional. Então, aqui se tratando de UFRJ, Universidade Federal do Rio de Janeiro, a gente está aqui falando do âmbito federal, do âmbito da União. Então, a ideia aqui é fortalecer os vínculos para que se forme uma unidade nacional, pensando no todo. Porém, isso não exime a UFRJ de ser solidária a parcerias internacionais, a cooperações internacionais, a pesquisadores, por exemplo, que vêm de outros países, tá? Então, ela está aberta, sim, a essa possibilidade. Isso, inclusive, é bem comum, tá? Também a preservação e a expansão do patrimônio cultural. Então, falando aqui de patrimônio cultural, falando de cultura, falando de hábitos, costumes, tradições, falando de questões que elas vão se perpetuando ao longo do tempo e elas têm um valor único para a sociedade. E isso deve ser o quê? Deve ser preservado e, se possível, deve-se fazer a expansão disso, a difusão desses valores culturais, tá? Se falamos de educação, não podemos deixar de falar sobre o ensino. E a UFRJ, ela tem incumbência, ela tem a missão, o objetivo de ministrar uma das funções da Universidade Federal do Rio de Janeiro é ministrar o ensino, também a pesquisa, e também a extensão que nós já vimos. Bom, aqui falando de ensino. E como é que vai acontecer? Como é que ela vai ministrar o ensino? Mediante a realização de cursos e de outras atividades curriculares e extracurriculares, ou seja, não somente atividades que estão previstas no currículo de ensino de determinado curso. Existe um currículo que vai conter ali a diretriz, vai conter a orientação em relação ao que deve ser ministrado, quais são as habilidades, os assuntos, enfim, que devem ser trabalhados e desenvolvidos. Não só o que está no currículo, como também o que é extracurricular, o que está para além do currículo. Está onde isso?
tá na vida, tá na sociedade, tá nas questões atuais, questões que estão acontecendo nesse momento que devem ser incorporadas na universidade, porque a universidade faz parte da sociedade e deve formar, né, indivíduos para lidar com a sociedade, né, para saber lidar com a sociedade. Então faz todo sentido que ela não esteja limitada a questões curriculares somente. Bom, esses cursos eles já podem estar compreendidos em categorias já existentes, né, pré-existentes, e também podem ser criados, tá, de acordo com as demandas da sociedade. E aí, quando se cria um curso, né, você tem que criar um currículo, tem toda uma parte burocrática, né, que tem que estar alinhada à legislação vigente, à lei de diretrizes e bases, por exemplo, também, né, o próprio regimento da universidade, enfim, tem que estar de acordo com o MEC. E aí, esses cursos que serão criados, né, esses currículos que serão formulados, eles serão criados pelos colegiados competentes, né? Quem tem a competência, né? Quem tem a habilitação para isso. E, uma vez criado, será aprovado pelo Conselho Universitário. Bom, a UFRJ, ela ministra apenas cursos de nível superior, cursos de extensão. Não, a UFRJ também ministrará a educação básica, que é composta, né, pela educação infantil, pelo ensino fundamental e pelo ensino médio, tá? Então, a UFRJ ministrará, sim, as etapas que pertencem à educação básica, onde? No colégio de aplicação. E o CAP, ele vai ser ali um local onde você poderá desenvolver atividades, poderá auxiliar naqueles futuros professores, né, os que estão cursando a licenciatura, para poder desenvolver, para poder entender um ambiente escolar, ter uma vivência escolar através de um estágio, né, e também de cursos de formação de professores. Bom, agora falando sobre pesquisa. Onde se desenvolve pesquisa na UFRJ? Nas próprias unidades universitárias, também em órgãos ditos como suplementares. Suplementar, vai complementar alguma atuação. E também no Museu Nacional, tá? Então nós temos aí 3 locais, né, de atuação da pesquisa, onde a pesquisa ela é desenvolvida dentro do ambiente universitário, né, da UFRJ. Unidades universitárias, órgãos suplementares e Museu Nacional. Dá para fazer questão de prova com isso? Com certeza. Você tem 3 alternativas aí, você cria uma nova alternativa e pede a exceção. Pronto, criou-se uma questão de prova. Bom, falando agora da pesquisa, ela será constituída em processo obrigatório na atividade acadêmica, em todas as áreas de conhecimento. Percebam, o Estatuto ele limita a pesquisa à área da ciência da natureza, né, que contempla ali, por exemplo, biologia, física, os cursos de biologia, os cursos de física, os cursos de química, os cursos que envolvem práticas laboratoriais? Não. Ele coloca que é em todas as áreas de conhecimento, porque existe um pensamento limitado de que a pesquisa ela está atrelada necessariamente a um laboratório, com aqueles equipamentos de um laboratório de química, de um laboratório de biologia, e não. A pesquisa também acontece, né, nesses locais, né, que são locais controlados para que se faça ali todo um trabalho sequencial, um trabalho investigativo, mas também fora desses locais controlados. Quando você pensa numa pesquisa que ela acontece através de dados estatísticos, onde você levanta informações, onde você vai a campo e você coleta informações, né? Pesquisas também no âmbito do setor artístico, do setor literário, enfim, não se limita apenas a um ambiente controlado, tá? Por isso que as pessoas têm essa falsa ideia, né, de associar a pesquisa somente a essas áreas das ciências da natureza, e não é verdade isso. Bom, e a pesquisa é um meio de descobrimento de vocações, né? Ali na pesquisa, você desenvolvendo uma pesquisa, você consegue descobrir várias vocações que até então estavam ocultas em você. E aí você consegue revelar essas vocações, você consegue trabalhar em cima disso, você consegue desenvolver faculdades inventivas e criadoras, você consegue trabalhar muito com a criatividade, né? Também aprimora habilidades para o trabalho, né? A prática, ela leva à perfeição, né? Então, na medida que você pratica, né? E na medida que você é disciplinado e você consegue entender também o que você está fazendo, não faz de forma meramente mecânica, você está ali se tornando cada vez mais habilitado para aquele trabalho.
E também forma novos valores humanos, porque, mais uma vez, as pessoas pensam na pesquisa como se ela fosse dissociada da moral, dissociada de questões sociais, e não é verdade. A pesquisa ela não é neutra, tá? A pesquisa ela tá assim totalmente em concordância com as questões que envolvem a sociedade, e deve estar mesmo, tá? Então, você consegue sim trabalhar com valores humanos, você ali fazendo uma pesquisa, desenvolvendo uma pesquisa, fazendo uma investigação, trabalhando em cima de algum objeto de pesquisa. E a pesquisa ela também será constituída de fator de desenvolvimento econômico e social e de integração e segurança nacionais. Foi o que eu falei ainda há pouco, né? A pesquisa ela não está dissociada à nossa realidade, tá? Ela tem que estar alinhada, porque ela é um fator de progresso, de desenvolvimento econômico e social. É só pensar, por exemplo, na produção de vacina. Então você pensa que na produção, para se produzir vacinas, tem toda uma pesquisa que ela tem que acontecer anteriormente, para que você chegue e consiga de fato fazer essa produção em larga escala. Então a pesquisa não está atrelada somente a questões acadêmicas, tá? Questões de ensino, mas também a questões econômicas, sociais e de segurança nacional. Vamos falar agora sobre a criação artística e literária, falando do setor das letras e das artes da UFRJ. Visará o quê? Visará o ensino, a pesquisa e a extensão, que é, né, um objetivo geral da própria UFRJ, não está restrito ali ao setor de letras e artes, não. Porém, falando especificamente de ensino, pesquisa e extensão, o que esse setor ele vai oferecer? O que ele vai desenvolver? Bom, ele vai desenvolver a língua nacional, línguas estrangeiras e línguas clássicas e respectivas literaturas. Então vai estar associada ao universo da criação artística e literária. Então, se tratando, né, de artes, se tratando de letras, né, do curso de letras, faz todo sentido a gente pensar em línguas estrangeiras. A nossa língua, né, a língua nacional. Então a pessoa vai fazer um curso de português e inglês. Ou ela deseja fazer português e latim, por exemplo. Então ela tem ali várias opções que são oferecidas pela UFRJ, tá? Também das técnicas de expressão literária, plástica, musical, coreográfica, teatral e cinematográfica. Tá falando aqui de quê? Das artes, artes cênicas, artes plásticas, artes visuais, né? Das diferentes artes. O setor artístico ele é amplo, tá? Envolve a música, envolve a parte corporal. Então é bem completo e é bem rico. E quando a gente fala de setor artístico literário, a gente pensa em criação, né? Em desenvolvimento das faculdades criadoras do estudante. A gente pensa em criatividade, em acessar diferentes áreas da nossa mente, explorar diferentes áreas da nossa mente e traduzir isso em expressões corporais, traduzir isso através da criação artística, que são, como eu acabei de falar, são das mais diversas, né? Então a gente pensa em criatividade, em criação. Também visará a integração do pessoal docente e discente da comunidade universitária através da atividade literária e artística. Aqui tá falando o quê? Tá falando de integrar os membros da comunidade, né? Integrar tanto o pessoal docente, os professores, quanto o pessoal discente, os alunos. Fazer um meio de diálogo, um canal, uma comunicação entre eles, né? Usando, claro, para isso, atividades literárias e artísticas que estão dentro desse setor. Também a articulação com outras instituições de cultura literária e artística. Então, quando você pensa em cultura, você não vai se limitar apenas ao ambiente universitário, né? Você vai para além, tem os museus, tem várias instituições de criação, de produções artísticas e literárias. Então, claro que vai para além disso. Então, articular isso, esse campo de saber, não deixar ele preso ao ambiente universitário. Também a divulgação das letras e artes, utilizando meios de comunicação próprios ou existentes fora da universidade. Então não é somente os meios de comunicação da UFRJ, mas também outros, tá? Aqui tá abrindo, tá? Não tá restringindo aos meios de comunicação da UFRJ. E divulgar isso, né? Comunicar à sociedade, fazer com que haja acesso da informação e essa informação ela seja simples e objetiva, tá? Que ela seja de fácil entendimento pelos membros da sociedade. Ou seja, exercitando a questão aqui da extensão. E também a participação ativa no desenvolvimento artístico e literário,
tá? Então, participar ativamente, não é só ali na parte do ensino, né, ministrando aulas, mas ativamente, fazendo com que esse saber ele seja ativo, ele seja dinâmico, ele tenha uma real participação na sociedade. E também preservar o que nós temos, o nosso patrimônio histórico, artístico e cultural. Falando de difusão de cultura, a UFRJ ela promoverá a difusão da cultura. De que forma? Através dos seus próprios órgãos, através dos seus meios próprios de comunicação, né, com o povo, né, usando novamente a questão aqui da extensão, para que se atinja de fato o objetivo, né, para que se chegue na população, para que se chegue na sociedade. Vamos fazer uma questão, lembrando que eu já disponibilizei para venda um simulado contendo 50 questões sobre essa temática, também uma apostila visual contendo vários organogramas, né, para vocês conseguirem visualizar melhor, compreender melhor esse assunto, né, através de uma visualização. Então, vocês podem estar acessando esses materiais através dos links que estão presentes na descrição desse vídeo, beleza? Vamos à leitura da questão. A pesquisa da UFRJ, feita nas unidades universitárias, nos órgãos suplementares e no Museu Nacional, será constituída em alguns meios, exceto pelo descobrimento de vocações, letra A, letra B, pela consolidação de valores pré-existentes, excetuando-se a formação de valores novos, né, que naturalmente serão constituídos no trato social, letra C, pelo aprimoramento de habilidades para o trabalho e letra D, pelo desenvolvimento de faculdades inventivas e criadoras. Essas informações estão no artigo 10, que fala sobre a pesquisa desenvolvida na UFRJ. E nós vimos que um desses meios é a formação de novos valores humanos. Não é só consolidar o que está pré-existente, não, até porque o que existe hoje, amanhã pode ser que necessite de quê? De alterações, né? A sociedade, ela muda, ela é plástica, ela é dinâmica. Então, não é consolidar valores pré-existentes, não, esperando que naturalmente isso aconteça na sociedade. A universidade, ela faz parte da sociedade. Então, a letra B é a nossa exceção e é a nossa resposta. Fala pessoal, eu espero que esse vídeo tenha contribuído para os seus estudos. Se você gostou, não deixe de deixar um like, também um comentário e aproveita que está por aqui e explora outros conteúdos do canal que podem estar reforçando nos seus estudos, beleza? Bom, é isso, bons estudos e eu vejo vocês nos próximos vídeos.